Dor crônica generalizada, fibromialgia, diagnósticos muito comuns que procuram serviços médicos e fisioterapêuticos especializados em dor para tratamento. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso para detalhar cada etapa do nosso processo de avaliação e cada etapa do nosso processo de tratamento até a alta. E você que é portador de fibromialgia ou dor crônica generalizada vai entender se você está realmente fazendo um tratamento que vai para o caminho certo de reabilitação, ou se você está fazendo um tratamento que realmente vai ser só paliativo e você vai se complicar à medida que o tempo passa. Se você é profissional da saúde, educador físico, médico ou fisioterapeuta, você vai saber como que a gente faz um tratamento científico com esse vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. E eu vou começar esse podcast com uma pergunta que me marcou muito. Fibromialgia existe? Por que essa pergunta me marcou? Porque há anos atrás, minha mãe estava tendo uma crise de dor crônica generalizada e eu levei ela no hospital aqui de Salvador e o médico plantonista da emergência falou para ela que essa doença não existia. Bom, quando você recebe a informação de um profissional da saúde que você tem como autoridade, que você tem a convicção de que ele foi um cara que estudou aquela condição e ele tá ali para te ajudar. Quando esse profissional fala pra você que o que você sente não existe, você fica com aquele sentimento de que, nossa, então eu sou maluco, esse problema é da minha cabeça, eu preciso ir no psiquiatra. Gente, pode ser que você até precise ir no psiquiatra, mas não é dessa maneira que a informação precisa ser passada. Naquele momento, aquele médico totalmente despreparado, olha que eu nem tinha a experiência que eu tenho hoje na área de tratamento da dor, mas já deu pra perceber que ele era totalmente despreparado, porque aquela fala gerou uma desconexão completa da aliança terapêutica entre profissional da saúde e paciente. O vínculo que poderia ter sido estabelecido através do conhecimento do contexto da saúde de minha mãe, deixou de ser estabelecido porque naquele momento minha mãe entendeu que ele não era um profissional preparado para cuidar dela. E, enfim, o tratamento recebido lá não foi legal e, mais uma vez, minha mãe não teve sucesso no tratamento. Mas por que eu tô falando isso pra você? Porque existem profissionais que vão te dizer que esse diagnóstico não existe. Aqui, a gente não vai te falar isso. A gente vai te falar que esse diagnóstico é um dos mais falseados da literatura científica. Como assim falseado? Há anos atrás, o Colégio Americano de Reumatologia definiu algumas diretrizes para classificar o paciente com a doença com o diagnóstico de fibromialgia, dor crônica generalizada. Um desses critérios era ter dor à palpação em 11 dos 18 pontos que eles pré-definiam. Pontos no trapézio, pontos no externo, pontos na coxa, pontos no quadril e por aí vai. Se você tivesse dor em 11 desses 18 pontos, você teria uma das características da fibromialgia. Um outro critério era a fadiga precoce. Se você cansasse de forma rápida em atividades funcionais, você também teria esse diagnóstico. Um outro critério seria déficit de concentração, déficits cognitivos, de memória e atenção, também seria um critério. Um outro critério seria você não ter doença reumatológica detectada. Ou seja, você não tinha lúpus eritematoso sistêmico, espondilite anquilosante, artrite reumatoide e outras doenças reumatológicas detectáveis através de exame de sangue, como FAM, HbA27, perdão se eu tiver falado alguma sigla de forma incorreta, essa é uma área da competência dos médicos, mas salvo engano, é HbA27, o exame de sangue também que detecta algumas patologias reumáticas. Enfim, os reumatologistas eles têm uma propedêutica própria para detectar a doença. Além do exame clínico, além do relato do paciente, algumas alterações laboratoriais são encontradas, é isso que eu quis te dizer. E quando o paciente não entrava nesses critérios, esse paciente era enquadrado com diagnóstico de fibromialgia. Só que várias coisas podem simular a fibromialgia verdadeira. Então existem profissionais que são preguiçosos. E aí eu levanto um tópico aqui desse vídeo, que é diagnóstico correto versus diagnóstico falso. O que seria um diagnóstico falso? O paciente, ele é poliqueixoso, ele entrou na emergência, falou que tem dor cervical, tem dor lombar, tem dor nos quadris, tem dor nos ombros, tem dor nos joelhos, tem dor em várias partes do corpo. Como lá dentro não vão fazer uma ressonância para cada parte do seu corpo, vão dizer que você tem dor crônica, vão investigar você clinicamente, vão te dar medicações para aliviar a dor e vão mandar você procurar um especialista, que geralmente mandam procurar o ortopedista, o reumatologista, fazer fisioterapia, e o paciente fica nesse ciclo vicioso sem melhorar. E nesse caso aí, faltou realizar exames físicos competentes da área musculoesquelética. Então, por exemplo, a gente tem um caso em consultório atualmente que tinha o diagnóstico médico de fibromialgia. Só que nesse diagnóstico médico a gente falseou. A gente, olha, se for fibromialgia de verdade, a gente vai demorar um pouco mais, a gente vai ficar com 6 meses de tratamento. Mas se for uma fibromialgia de mentira, eu brinquei assim com ela, né? Isto é, se você responder ao movimento, se você melhorar abruptamente com as estratégias que eu vou te ensinar, se na terceira para sexta semana você tiver uma melhora absurda sem tomar medicação, provavelmente não vai ser fibromialgia, seu tratamento vai se encurtar para 3 meses. Então, eu vou lhe vender aqui um plano de tratamento de 3 meses, mas vou te deixar claro que daqui de 3 meses, na reavaliação em 6 semanas e 12 semanas, a gente vai definir se foi a fibromialgia verdadeira, porque é assim que a gente define, e não através de um exame físico imediato em uma consulta,
a gente vai vender mais 3 meses para você, ok? Ela ok, comprou 3 meses de tratamento e eu comecei a testar ela. No exame físico da cervical, ela não tinha perda de força na mão, ela não tinha alteração de sensibilidade, ela não tinha alodinia térmica nem mecânica, que é um processo neurofisiológico onde o paciente sente dor com estímulos inofensivos. Por exemplo, minha mãe sente dor se eu abraçá-la. Minha mãe sente dor se o ar-condicionado bater nela. Então, o ar-condicionado, apesar do frio, é um estímulo inofensivo, não é para produzir dor em ninguém. Se produz dor, é porque você tem alodinia, que é a percepção de dor com estímulos inofensivos. Tá? Ela não apresentava alodinia térmica nem mecânica, ela não tinha hiperalgesia, um excesso de dor desproporcional aos estímulos. Então, a gente já começou a falsear esse diagnóstico de fibromialgia. Ela não tinha déficit de concentração, ela não tinha déficit de memória, ela é extremamente ativa, só que fazia tudo em casa com dor. Só que no exame físico do pescoço dela, a gente identificou que tinha movimentos que estavam restritos. A gente chama de rigidez. Então, basicamente, olhar para um lado era diferente de olhar para o outro. Olhar para cima produzia muita dor cervical no trapézio e nos braços. E a gente começou a abordar a cervical dela. Ela também tinha dor lombar, ela também tinha dor nos 2 quadris, ela também tinha dor nos 2 ombros e tinha um diagnóstico médico de fibromialgia. Então, evoluindo semana após semana, a gente começou a evoluir os movimentos do pescoço e as dores nos ombros desapareceram. Por volta da terceira, quarta semana, ela já não estava mais com dor no ombro, ela tinha muito menos dor cervical, ela ainda tinha dor lombar nos quadris. Quando eu percebi que a melhora dela, reportada por ela mesma, era de 70% no pescoço, eu comecei a abordar a lombar dela. Exame físico da lombar sem perda de força, sem perda de sensibilidade, sem teste de aprisionamento ou compressão nervosa, sem hiperalgesia, sem alodinia térmica nem mecânica, sem hipersensibilidade, sem dor evocada por estímulos inócuos de forma desproporcional. Ela não tinha sinais de sensibilização central, porque eu já tinha aplicado um questionário nela, que a gente chama de Inventório de Sensibilização Central, o CSI, CSI que a gente chama. E a pontuação dela era de 12, 16 pontos, não lembro agora. E a gente precisa ter a pontuação acima de 40 para suspeitar de sensibilização central, além dos testes sensoriais quantitativos. Resumo da ópera. Começamos a colocar movimentos específicos na coluna lombar, os quadris desapareceram, a dor dos quadris desapareceram em 2 semaninhas. Então a gente tinha aí por volta de 5 a 6 semanas de tratamento, ela já estava 70% melhor da 70% melhor do cervical, 100% melhor dos ombros, e estava muito melhor, estava sem dor nos quadris e estava muito melhor na lombar, com 5 a 6 semanas de tratamento. Daí a gente começou a colocar exercício de condicionamento físico e prescrever exercícios para que ela fizesse em casa, sem precisar do meu, vamos dizer assim, do meu auxílio, beleza? E aí, quando ela começou a evoluir nos exercícios de condicionamento, a dor praticamente zerou na 9ª ou na 10ª semana, não lembro agora, a dor praticamente zerou. E aí ela me perguntou, Caio, então você estava certo, né? O que eu tinha não era fibromialgia. Eu falei, olha, eu nunca vi fibromialgia responder dessa maneira. Mas se fosse fibromialgia, o nosso tratamento não ia mudar. Só ia se prolongar mais um pouquinho. Ia dobrar de tempo de 3 para 6 meses. Porque na fibromialgia verdadeira, tudo isso que eu estou te dizendo que eu fiz nessa paciente, ela precisa ser feita de forma mais vagarosa. Porque se na fibromialgia verdadeira, que o paciente tem hipersensibilidade do sistema nervoso, tem alodinia, tem hiperalgesia, a dor dele é desproporcional ao estímulo, quando eu faço um agachamento no paciente com fibromialgia, ele não vai ter só a dor muscular de estar fazendo exercício. Ele vai ter dor generalizada e incapacitante, porque a dor é produzida no cérebro de forma desproporcional, entende, pessoal? Então eu precisaria ser mais devagar na evolução dos exercícios com ela. Mas eu quero te dizer aqui, você que é seguidor, você que é profissional, você que é médico, que as diretrizes atuais de prática clínica para tratamento de fibromialgia envolvem tratamentos multimodais. A dor crônica generalizada precisa de tratamentos multimodais. O que quer dizer isso? Além da fisioterapia baseada em exercício, a intensidade do exercício precisa ser moderada a intensa, não pode ser exercício leve. Além da gente precisar expor esse paciente a tempo de caminhada, 30 minutos de caminhada, 4 a 5 vezes por semana, ou 7 a 10 mil passos todos os dias. Esse paciente, se ele trabalha sentado, ele precisa ficar em pé por muito tempo, a hidratação precisa ser calculada, a alimentação precisa ser calculada, estratégias de regulação emocional através da terapia cognitiva comportamental com psicólogo precisa ser feita, porque o pensamento gera um sentimento, o sentimento modifica o comportamento, e esse paciente começa a andar de forma diferente. E essa forma diferente a gente chama de comportamento funcional mal adaptativo. Esse comportamento funcional mal adaptativo perpetua a cronificação da dor. Olha que louco. Então, a gente precisa, além dessa abordagem da fisioterapia cognitiva funcional, ter um terapeuta, ter um psicólogo para chamar de seu. A gente precisa de um médico, mas não é um reumatologista, não é um ortopedista, é um médico da dor, um médico anestesiologista, que se especializou em medicina da dor. Esse médico, ele vai usar drogas específicas, não são analgésicos, não são anti-inflamatórios, não são opioides, não são fórmulas manipuladas para ganhar comissão de farmácia de manipulação. Eles usam antidepressivos de ação dual, antidepressivos de ação tricíclica, fazem alguns tipos de bloqueios específicos em nervos que conduzem a dor para áreas que estão com alta irritabilidade. Tratamento multimodal, então já falei da minha abordagem como fisioterapeuta, da abordagem do psicólogo cognitivo comportamental, da abordagem do médico da dor. Esse paciente, quando sai do nosso tratamento, ele não tem opção.
ele precisa manter a quantidade de passos, ele precisa manter os exercícios que ele aprendeu durante todo o ciclo de tratamento em casa, sem a nossa supervisão, ele precisa iniciar uma atividade física que gere prazer. Muitas vezes o paciente já faz exercício e não está tendo controle da dor. E só o fato de eu dizer para esse paciente que não há regras, esse paciente não precisa de regra, não precisa ser musculação porque o médico diz que você tem que fortalecer, não precisa ser pilates porque o fisioterapeuta diz que você tem que estabilizar, não precisa ser RPG porque o ortopedista diz que você tem que corrigir a postura. A atividade física que você tem que fazer depois do tratamento é a atividade que lhe dê prazer. Então se você se sente bem dançando, dança do ventre, fit dance, hidroginástica, natação, você precisa fazer o que você gosta. Muitas vezes a gente só altera a atividade física que o paciente está fazendo. E o paciente começa a ter o fenômeno que a gente chama de hipoalgesia induzida pelo exercício, que é o controle da dor através do sistema nervoso central. E ele começa a reduzir o uso das medicações do médico da dor, ele começa a reduzir a frequência da fisioterapia, ele começa a reduzir a frequência da terapia, ele começa a andar com as próprias pernas, ele começa a ficar independente dos seus terapeutas. Olha que massa. Mas a gente não pode esquecer aqui, pessoal, que existem comorbidades, isso mesmo, existem comorbidades que vão atrapalhar o percurso, o progresso do tratamento. Caio, o que você quer dizer com isso? O paciente com fibromialgia, com dor crônica generalizada, ele não tem só fibromialgia. Ele tem síndrome de ovário policístico, ele tem mioma de útero, ele tem dislipidemia, colesterol alto, ele tem pressão alta, ele tem patologia cardíaca, ele tem problema no coração, ele tem problema de sono. Eu falei na parte 1 desse vídeo que o paciente ele tem características de um diagnóstico de fibromialgia, seja ele falso ou verdadeiro. Os sintomas compatíveis são fadiga precoce, privação de sono e insônia, dor generalizada em várias articulações. Não é uma dor localizada na coluna, olha, dói aqui. É uma dor difusa, espalhada. Déficit de concentração, déficit de memória. Ele tem fog, que é uma névoa visual. Basicamente, essa névoa visual ela vai acontecer de forma intermitente e vai ter que haver um diagnóstico diferencial, porque uma das comorbidades também é dor de cabeça. E aí quando vem a fog, essa névoa visual junto com dor de cabeça, ele pode ter um falso diagnóstico de cefaleia insalva, de migrânia crônica com aura. E aí ele receber tratamentos completamente desnecessários, quando na verdade aquela dor de cabeça é uma cronificação, uma agudização de um quadro de fibromialgia. Então, se você, como profissional da saúde, não entende esse aspecto da dor crônica generalizada, da fibromialgia, você ajuda esse paciente a continuar no ciclo de múltiplos profissionais da saúde, recebendo múltiplos diagnósticos diferentes. E a cada diagnóstico que esse paciente recebe, pessoal, mais crônico se torna o problema. E se o problema aumenta de complexidade, esse paciente vai ficando mais frustrado, mais desesperançoso. E isso é barreira de recuperação. Isso são barreiras de recuperação psicológicas, que vão gerar padrões de pensamentos e sentimentos que são nocivos para quem quer recuperação de dor crônica. Entende? Então, quais são, além das comorbidades, quais são os exames que detectam a fibromialgia? Não tem, né? Eu falei para vocês que não tem. O exame ele é clínico, através dessas características que eu citei no início do vídeo, somado à ausência de diagnósticos específicos. Por exemplo, você fez uma ressonância e não encontrou a causa da sua dor generalizada. Você fez exame de sangue e não encontrou doença reumática. Todo o seu exame clínico, as perguntas que você responde ao seu terapeuta, seja ele psicólogo, médico, fisioterapeuta, são negativos para patologias específicas. Então, a gente vai dizer que a fibromialgia, pessoal, ela é um diagnóstico de descarte. E por ser um diagnóstico de descarte, eu só enquadro o paciente nessa classificação, fibromialgia, se ele não tiver nenhuma outra condição específica, que é uma coisa que acontece muito. Às vezes o paciente está com uma dor generalizada, lombar e perna, começa a ter dor de cabeça, porque é uma comorbidade comum de quem tem dor crônica, e enquadra esse paciente com diagnóstico de fibromialgia. E quando a gente examina, não tem característica nenhuma de fibromialgia. O paciente está com uma dor radicular, está com compressão nervosa, que está aumentando a irritabilidade do sistema nervoso e gerando ampliação de campo receptivo, fazendo espalhamento da dor. E esse espalhamento da dor pode fazer manifestação de dor na cabeça também. Enjoo, náusea, que são sintomas autonômicos, sintomas do sistema nervoso central, entende? Então a gente precisa ter essa diferenciação para não dar o tratamento incorreto para o paciente, beleza? Então não vai ter um exame que vai te dizer, olha, isso é fibromialgia. A gente vai ter que investigar para descartar várias condições e a gente não vai ficar sem fazer nada enquanto descarta essas condições. Nós vamos precisar já começar a tratar o que você sente. Qual é a sua incapacidade? Coisa simples. Dobrar na pia para escovar o dente por 2 minutos, já começa a ter uma dor cervical generalizada muito grande, minha lombar começa a atacar, a dor começa a descer na perna. Estender a roupa no varal por 5 minutos. Nossa, meus ombros parecem que pesam 1 tonelada. Eu preciso abaixar, deito na cama para descansar, preciso tomar Dorflex o tempo todo, né? Então, a gente tem esse tipo de desafio na recuperação do paciente com dor crônica, do paciente com fibromialgia. Tá? Então, essas características, como eu falei, vão precisar estar presentes, somadas à ausência de doenças específicas. Confirmei os diagnósticos. Quais são os desafios para a recuperação? Bom, os desafios são exatamente os que eu falei. O encorajamento do paciente, através de uma boa aliança terapêutica com o profissional da saúde que não faz chacota com o paciente com fibromialgia, porque eu tenho relatos de centros de terapia
olha, lá vem aquele paciente chato, lá vem aquele paciente de fibromialgia, lá vem aquele paciente que só psiquiatra que melhora. Isso é uma mentira, tá? Se você seguir o tratamento certinho com as modificações de estilo de vida que a gente sugere, somado à intensificação dos exercícios, apesar da dor, claro que a gente vai adaptar tudo para que os exercícios sejam o menos desconfortáveis possíveis. O menos desconfortável possível, mas vamos precisar mudar de mentalidade. Mudar de mentalidade é o seguinte ponto. Eu não vou esperar a dor melhorar para começar. Eu não vou esperar a dor melhorar, pessoal, para começar a tratar, a fazer exercício. Eu tenho que fazer exercício apesar da dor. E eu tenho que ter um feedback positivo do ponto de vista de que fiz exercício e não piorei. Então, você entende como não adianta calçar o tênisinho verde de cano e começar a andar, ou começar a correr na praça ou na orla da sua cidade? Porque pode ser que você coloque uma dose de exercício que supere aquela relação que eu falo sempre aqui, né? Que é a relação de capacidade e demanda. Se essa relação de capacidade e demanda é quebrada, aí o exercício ele pode ser nocivo para você. Então a diferença entre remédio e veneno é a dose. Um aspecto muito, muito importante, eu diria até primordial para que você se recupere, é a higiene do sono. Na consulta, na avaliação, quando a gente identifica perturbações no sono baseados nos seus relatos de comportamentos prévios, fazemos técnicas cognitivas e comportamentais para a higiene do sono. Essas técnicas são técnicas de aprendizagem e de relaxamento e de respiração, aliada a comportamentos específicos em horários específicos, que eu divido em 10 passos, 10 etapas, para que você aprofunde melhor o sono e entre por no mínimo 2 horas no sono REM, que é o que a gente chama do Rapid Eye Movement, que é o movimento rápido dos olhos que acontece no sono REM. Por isso REM do inglês, Rapid Eye Movement. E no sono REM é que seu sistema nervoso vai começar a se regular para liberar opioides, para melhorar a sua dor crônica, para melhorar a fibromialgia. Então é primordial. Saúde mental, já falei sobre a importância do psicólogo. A alimentação, pessoal, tem que ser o mais natural possível. Não sou nutricionista e recomendo que você busque um nutricionista para ajustar os macro e micronutrientes, assim como a quantidade calórica, o aporte de proteína para você que vai precisar estar fazendo exercício. E lembre do que eu falei na parte 1. Não é exercício leve. É exercício moderado e intenso. Você precisa ficar ofegante, você precisa suar, você precisa ter aquela percepção de que, caramba, agora não dá mais. A intensidade precisa ser elevada, porque só através da intensidade do exercício que vai ocorrer uma adaptação metabólica, que chamamos de estresse metabólico, que vai despolarizar canais de cálcio, que vai fazer com que esse impulso nervoso suba pelo corno posterior da sua medula, faça sinapses com áreas específicas do seu cérebro, por exemplo, bulbo rostroventral medial, que vai abrir a torneira da regulação de dor através dos opioides endógenos, de morfinas, beta-encefalinas e por aí vai. Assim como essas mesmas estruturas cerebrais, através da intensidade do exercício, vão bloquear vias neurológicas que produzem prostaglandinas, citocinas inflamatórias, TNF-alfa e várias células que te colocam no sistema nervoso que a gente chama de pronoceptivo, que é um sistema nervoso que está o tempo todo em alerta, que vai fazer você perceber dor com estímulos inofensivos, como falei na parte 1 do vídeo. Então, o exercício ele age em várias esferas, do ponto de vista neurobiológico, para que o paciente com dor crônica controle a dor. Repito, endosso aqui, pessoal. É por isso que o exercício não pode ser aleatório, pois se for aleatório, de nada adiantará e poderá ainda piorar o seu quadro, beleza? Então, o que mais que a gente pode falar aqui? Existem pacientes que têm uma crença muito ruim, que é a crença de que, quando faço exercício, sinto muita dor e não quero mais continuar. Veja bem, há quanto tempo você está sem fazer exercício? Muito tempo? Ah, você já faz, mas não faz de forma correta? Não faz na dose correta? O que vai acontecer? As articulações que doem, pescoço, lombar, ombros, joelhos, quadris, vão ficar rígidas. Porque provavelmente você está fazendo esses exercícios em angulações protegidas, com medo de agravar o problema. Faz muito sentido que você proteja o ângulo dos exercícios, porque profissionais da saúde, fisioterapeutas, médicos, educadores físicos, aprendem que em dores agudas, em quadros inflamatórios, em quadros de desequilíbrios biomecânicos, a gente precisa proteger determinados ângulos de articulação para não sobrecarregar a estrutura. Só que pelo que eu já te ensinei nesses 2 vídeos, você já aprendeu que o problema da fibromialgia, da dor crônica, não está na estrutura. Correto, pessoal? Se o problema não está na estrutura, não tem por que eu continuar protegendo a angulação de movimento. Pelo contrário, quanto mais eu protejo o ângulo de movimento do meu exercício, o que vai acontecer? A articulação vai ficando cada vez mais rígida, porque você não frequenta aquela angulação de movimento. Imagine se meus cotovelos só esticassem até aqui. Só dobrassem até aqui. Ó, como eu ia ficar. Como é que eu ia pentear cabelo, vestir roupa? Como é que eu ia mexer meu ombro? Meu cotovelo só faz isso. Porque de tanto proteger a articulação da coluna, a articulação do joelho, do quadril, de tanto proteger, a articulação vai ficando mais rígida, mais endurecida, e fica mais difícil de frequentar os ângulos finais de movimento. Portanto, esses exercícios não podem ser aleatórios. Esses exercícios precisam ser específicos em ângulos específicos para que a rigidez comece a amolecer didaticamente falando para você. Tá? Então, quando o paciente tem essa crença, quando faço exercício, sinto muita dor e não quero mais continuar, é porque ele não aprendeu ainda, ou ele não foi explicado, não somente através de palavras, mas também através da experiência de exposição ao movimento, orientado por um profissional de saúde, que aquele movimento não está agravando ele, que aquele movimento não está
piorando o seu quadro. E Caio, como é que a gente descobre isso? Expondo. Tentativa e erro. Doses mínimas de exposição, fazendo o paciente perceber que ele não piorou. E como que eu faço isso? Mostrando todos os testes iniciais que o paciente fez na consulta e que mesmo após o exercício, ele continua sendo capaz de fazer esses testes. E aí ele começa a ficar encorajado. Ele tá vendo que tá se mexendo e não tá piorando. E aí ele te dá o benefício da dúvida. Quando ele te dá o benefício da dúvida, o que vai acontecer? Ele vai ganhar sua confiança, você vai ganhar a confiança dele e você vai continuar expondo e evoluindo nesses exercícios. E aí eu destaco aqui um tópico que é medicações que ajudam no tratamento. Quando usar? Já falei com vocês a respeito de alguns tipos de remédios que médicos da dor usam, bloqueios específicos. Não posso falar tecnicamente sobre isso, porque é uma área da farmacologia e da medicina, dos farmacêuticos e dos médicos, mas o que eu posso te dizer é da minha experiência com os pacientes com fibromialgia e dor crônica generalizada. Eles vão percebendo cada vez menos necessidade de usar esses remédios. Quando eles devem usar? Quando, apesar da exposição durante 6 a 12 semanas, não é, fiz 3 sessões de fisioterapia e não estou melhorando, vou tomar remédio. Não é isso, pessoal. Você tem que estar exposto de 6 a 12 semanas ao tratamento, sem evolução. Se você está fazendo aí de 6 a 12 semanas e não está evoluindo, o profissional da fisioterapia já deveria ter te encaminhado para o médico da dor, para você juntar a medicação que o médico passa com a fisioterapia, para você começar a evoluir. Aí o que acontece de erro? Muitos pacientes vão lá e usam um remédio e, nossa, tomei um corticoide aqui que eu tô 3 semanas bem. Param de fazer as atividades propostas pela fisioterapia. Às vezes até cancelam a fisioterapia. E por que eu quero chamar atenção de uma forma muito dura para isso, para esse comportamento? Porque esses remédios eles vão fazer efeito por certos períodos. Lembra do caso lá de minha mãe? Eu vou elucidar um pouquinho para vocês aqui na parte 3 desse vídeo. Quando minha mãe começou a procurar reumatologistas, ela começou a utilizar fórmulas manipuladas em farmácias de manipulação prescritas por esses médicos. E as fórmulas tinham corticoide, antidepressivo, ansiolítico, analgésico, anti-inflamatório, protetor estomacal, algumas vitaminas e algumas coisas lá que eu não me lembro. A primeira dose, eu lembro que eu acho que minha mãe pagou quase R$1.000 na primeira dose para ter remédios por 60 dias. Nesses primeiros 60 dias de uso, ela ficou sem dor. E ela achou que um milagre tinha acontecido. Mas aí eu pergunto pra você, qual o custo de ficar sem dor à base de remédio? Vou te explicar agora. Eu poderia até mostrar uma foto dela aqui. É que não tá tão nítida, mas ó. Essa é minha mãe na época que tomava remédios. Ela tá bem gordinha, né? Enfim, alguns não vão achar. Mas eu vou te mostrar aqui. Vou ter que mostrar porque é impressionante. Hoje ela não usa mais remédios. Vou ter que mostrar porque ela realmente perdeu muito peso. Olha só. Eu acho que dá pra... Opa. Eu acho que dá pra... Aqui. Deixa eu ver se dá pra... Pronto, tá vendo aí? É só a forma corporal que eu quero que vocês vejam. Então, ela perdeu muito peso. Na época que ela tava usando o remédio, o que aconteceu? Ela começou a engordar. Ela começou a ficar constipada, com prisão de ventre, obstipação intestinal. Ela chegou a internar, salvo engano, pra fazer lavagem. E ela começou a ter distúrbio de autoimagem. Como mulher, ela começou a se sentir feia, literalmente falando, porque estava ganhando peso às custas de ficar sem dor. Na segunda vez que ela voltou para esse médico, e esse médico repetiu a fórmula, mas trocando algumas substâncias, a dor já tinha aparecido de novo e o remédio não estava fazendo o mesmo efeito. Ela ainda fez essa compra dessas drogas mais uma vez, e da terceira vez, no terceiro ciclo de 60 dias, ou seja, foram 180 dias, né? 6 meses de tratamento, ela estava muito mais pesada do que essa foto que eu mostrei, com vários episódios de constipação, extremamente letárgica, ela acordava sem vontade de fazer as coisas, sem disposição, tinha muita dificuldade para dormir, e efeitos colaterais, né, estomacais e gastrointestinais. Eu não sei se é isso que está acontecendo com você, e eu não quero que você entenda que isso é uma regra e que isso vai acontecer com todo mundo que usa remédio. Eu não quero construir em você um pensamento onde o remédio é uma coisa ruim, porque não é verdade. O que acontece é que muitos profissionais prescrevem de forma inadequada, por não terem um conhecimento específico de farmacologia, de farmacocinética, de farmacodinâmica, de interação medicamentosa em pacientes com dor crônica, que tem múltiplas comorbidades, como eu falei. O cara tem pressão alta, tem cardiopatia, tem dislipidemia, tem síndrome de ovário policístico, tem mioma de útero, tem adenomiose, tem intestino irritável. Enfim, o cara tá com obesidade, é sedentário, é etilista, é tabagista. E a interação medicamentosa com outras drogas de outros médicos começa a acontecer de uma forma nociva, o paciente começa a parar de funcionar, começa a não ser mais o mesmo, começa a se desmotivar, entrar em humor depressivo, aí encaminham para o psiquiatra e tome mais droga, tarja preta, e esse paciente nem sonha que fisioterapia e psicologia ajudam ele absurdamente do ponto de vista comportamental, que o nutricionista ajuda ele assim de forma absurda. Inclusive, aqui no meu canal tem 2 episódios de um vídeo onde minha mãe conta a história dela, né? A gente grava o vídeo junto, tem 2 episódios aqui, pode procurar aqui embaixo, que tem 2 episódios onde ela conta, e você escuta dela mesma como é que era a vida dela antes e como é que tá a vida dela agora. Então, pessoal,
o buraco é muito mais embaixo, é muito complicado abordar essas questões. E eu não quero, repito, que você tenha uma crença de que medicação não funciona. Porque muitas vezes o próprio paciente tem responsabilidade no não funcionamento dessas medicações. Porque ele toma tanto remédio de forma indiscriminada, por exemplo. Eu tenho um outro paciente que ele voltou a usar o remédio aleatoriamente, que o médico passou pra ele há 12 anos atrás, quando ele teve o primeiro episódio do problema que ele tá tratando comigo. Gente, isso não existe. Primeiro que a droga já pode ter se tornado ineficiente. Primeiro que se você teve um episódio há 12 anos atrás, por exemplo, e tá tendo um outro episódio hoje, é porque a complexidade do seu caso tá aumentando e provavelmente não vai ser a mesma droga que vai fazer efeito. Se fizer efeito, vai ser paliativa e você não sabe como é que tá seu organismo para usar o remédio daquela época. Talvez se você voltasse no médico, nem seria esse remédio que ele passaria. Então as pessoas, o paciente, ele tem muita responsabilidade também na cronificação da dor. Porque muitas vezes ele faz autotratamentos. Quantos pacientes em crise de coluna, crise de dor ciática, crise de dor cervical irradiada, crise de enxaqueca, travamento de ATM, dor temporomandibular, dor orofacial? Quantos pacientes começam a assistir YouTube e fazer os alongamentos que profissionais orientam no YouTube? Melhor exercício para dor ciática, melhor exercício para fibromialgia. 3 exercícios que vão salvar sua dor para fibromialgia. Gente, eu faço esses vídeos. Só que eu faço questão de mostrar para vocês que toda generalização é burra e que esses exercícios não descartam em nenhuma hipótese a necessidade de uma consulta com um profissional. Porque esses exercícios que vocês assistem e que vocês começam a fazer e que vocês sentem algum alívio paliativo, esses exercícios eles param de fazer efeito. E por eles pararem de fazer efeito, pessoal, você pode estar cronificando o seu problema por não estar dando tratamento adequado. Então, mais uma vez, você pode estar tendo responsabilidade na cronificação do seu problema por não procurar um profissional adequado para tratar corretamente. E o uso de medicação não pode ser indiscriminado, tá? Existem, como eu falei, critérios, e basicamente o critério que a gente usa é o critério de não responsividade à terapia por 6 a 12 semanas. Isso raramente acontece, né? Estatisticamente aí você vai ter 12% dos casos que não respondem a exercícios. Lembre, exercício ele trata mais de 300 doenças. Como é que eu tenho uma ferramenta que eu não preciso de ninguém para começar a fazer? Por exemplo, se você nunca tivesse tido dor, né? Eu sou aqui sedentário, não tenho problema nenhum, não tenho nenhuma dor, meus exames de sangue estão normais, mas eu não quero fazer exercício porque cansa. Prefiro ficar aqui no meu gamer e tal. Não quero fazer exercício. O exercício ele trata e previne mais de 300 doenças. 300 doenças. Eu tenho uma ferramenta que trata e previne mais de 300 doenças diferentes. E eu escolho não fazer isso. Eu estou escolhendo o quê? Ficar rígido. Quando tiver uma crise de dor, seja por fibromialgia, ou ciático, ou cervical, eu estou escolhendo que a complexidade do meu caso seja maior, porque eu não faço exercício. Estou escolhendo talvez um perfil de obesidade, estou escolhendo talvez um perfil de gordura no fígado, de colesterol alto, só porque não quero fazer exercício. Então, existem impactos positivos e negativos, né, no uso dessas fórmulas. Eu já expliquei aqui para vocês nesse vídeo e espero ter esclarecido. Eu quero que você lembre o seguinte: o movimento é vida. Se algum profissional condena você por causa de um diagnóstico, talvez esse não seja o profissional adequado para você, porque um diagnóstico é um rótulo é feito para produtos, não para pessoas. Então, possivelmente, esse profissional está despreparado para reabilitar você. Ele só sabe encontrar sua fibromialgia, prescrever remédio. Mas você acredita mesmo que é o remédio que vai te melhorar? O remédio vai aliviar o sintoma, para que você tenha uma exposição mais controlada na fisioterapia, para que a fisioterapia evolua tanto os exercícios ao ponto de você sair da fisioterapia indo para uma atividade física do seu bel prazer. Ah, mas eu não gosto de nenhuma, porque você não experimentou todas. Porque eu tenho certeza que se você experimentar todas as modalidades de atividade física e de esportes que existem, de alguma você vai gostar. E se você não gostar da atividade, talvez você goste do meio, do ambiente, da socialização proporcionada por determinado esporte. E eu quero ser honesto com você, não existe outro meio de controlar a dor sem depender de profissionais, de procedimentos, de medicações, de cirurgias. O único meio que vai te deixar independente de profissionais para controlar a sua própria dor, fazendo com que você tenha controle absoluto sobre ela, fazendo com que você não tenha capacidade quando ela vier, fazendo com que a frequência de manifestação das suas dores sejam cada vez menores e que sua qualidade de vida seja maior e que você tenha longevidade saudável, é o exercício físico. Não existe outra opção. Eu sempre preparo vocês que me assistem aqui para esse cenário. Esse é o cenário que a gente quer que o paciente nos procure. Ele sabe que precisa fazer exercício, ele está buscando a orientação para fazer, e nós estamos aqui apenas como um guia. Então, se você conhece alguém que tem fibromialgia, encaminha esse vídeo, curte, comenta, compartilha, porque nós juntos, não custa nada, ó, mais de 1000 pessoas aqui nesse canal, clica no like, senta o dedo no like para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e propagar esse vídeo para mais pessoas. Todo o meu trabalho, tanto de programas educacionais como prestação de serviços de consultoria, consultas e tratamentos, estão descritos aqui na descrição desse vídeo. Todas as minhas redes sociais também estão aí e os contatos para marcações de consulta. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, não hesite em mandar aqui o seu comentário. Eu vou ter o prazer em ler. E se for uma dúvida, eu vou ter o prazer em responder. Se eu não responder por texto, eu respondo em vídeo, no próximo vídeo ou na caixinha de perguntas, que tem todos os dias lá nos stories. Lá no meu Instagram, todos os dias tem caixinha de perguntas para você tirar suas dúvidas sobre dor e sobre nossos programas educacionais. Bom, fibromialgia tem tratamento e o tratamento proporciona muita qualidade de vida. Não desista de você, porque eu repito, sem saúde, todo o resto da nossa vida fica muito mais difícil. Um grande abraço, movimento é vida.